Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast O Casamento e Comportamento, que recebe convidados especiais para falar daqueles temas que nós tanto amamos, de casamento e de comportamento. E se você não sabe, Curitiba tem um dos locais mais icônicos do Brasil. O Castelo do Batel, aquela arquitetura lindíssima, carrega consigo história, requinte e sofisticação e foi transformado em um dos espaços mais desejados para eventos. Na minha sala de visitas, eu recebo hoje ele, o diretor do Castelo do Batel, Marcelo Lupion. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Silvia. E que responsabilidade, né? Toda essa questão do castelo ser algo icônico, assim. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite, por poder participar do seu podcast. Então, para nós é uma honra o Castelo poder trazer algo, contribuir um pouquinho com esse podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, a sua agenda para poder bater esse papo conosco, porque quem não conhece o Castelo do Batel, né? É um dos pontos mais marcantes da cidade em arquitetura, localização, só que às vezes a gente não sabe como que ele surgiu, né, Marcelo? Então eu queria começar muito esse bate-papo e você contando para nós como surgiu o Castelo do Batel. Então, o Castelo do Batel realmente foi algo que veio sendo construído. Primeiro, digamos assim, ele começou como um sonho no coração do homem chamado Luiz Guimarães. Então, Luiz Guimarães era empresário da área do agronegócio, era um cafeicultor. E isso lá no início do século, né, 1910, 1920. E ele foi nomeado cônsul da Holanda. E fazia frequentes viagens à Europa e conheceu a região do Vale do Loire, na França. E a partir dessas visitas, né, dessas viagens que ele fazia até a Europa, veio o sonho de construir um castelo em Curitiba, que tem um clima europeu, né? Então veio o sonho, ele quis trazer um pedacinho da Europa aqui para a nossa cidade de Curitiba e levou o arquiteto Eduardo Chaves, na realidade engenheiro Chaves, esteve com ele um mês lá na Europa para pegar o conceito dos castelos da região do Vale do Loire, trouxe o projeto e executou de 24 a 28, né, ali implantado no Batel, que já era uma região que estava bastante se desenhando como uma região nobre da cidade de Curitiba, lá nos idos de 1920. E o castelo surgiu ali. Então, e depois, posteriormente, a família Lupion, né, da qual eu faço parte, adquiriu o castelo, foi oferecido o Luiz Guimarães ofereceu para Moisés Hermínia Lupion, adquiriu imóvel e ele entrou também na vida política da cidade. Em 46 para 47, Moisés Lupion adquiriu o castelo e passou a ser palco também de receber pessoas ilustres e também pessoas do relacionamento também o Moisés Lupion também era do agronegócio, então também tinha negócio no interior e passou a receber pessoas ilustres e também as pessoas do interior do estado. Então ali começou a história do castelo. Então quando nós assumimos o desafio, nós que eu digo a nossa geração, né, que seria, digamos, a segunda geração do meu avô, terceira geração se falar de Luiz Guimarães, né, nós assumimos com esse desafio de trazer para o Castelo do Batel um uso que tivesse a ver com a vocação dele. Então o castelo, desde a época do Luiz Guimarães, já tinha feito festas que marcaram a história. Depois, na época de Moisés Lupion, fez 2 festas bastante relevantes, 2 casamentos aconteceram lá. E daí foi a ideia de resgatar aquilo que o castelo já fazia bem, que era receber bem e fazer festa. Ai, que sensacional! Marcelo, então o castelo é da década de 20. Exato. A construção começou em 2024 e foi até... Não, 2024. 1924 e foi até 28. Até 28. Foram 4 anos de construção. Isso, foi de 4 a 5 anos. 4 né? a 5 anos de construção. A arquitetura do castelo teve alguma mudança depois desse período ou é o que a gente conhece hoje? Ela permaneceu intacta ou ela teve alterações? A arquitetura do castelo, esse foi um desafio da nossa geração, adaptar o castelo, a arquitetura original do castelo, ao uso atual. Ali no início de 2003, 2004, nós fizemos um projeto de restauro e uso do castelo como centro de eventos. Então esse foi um grande desafio, né? Manter a originalidade do castelo, que foi mantida, e trazer elementos novos, né, modernos, aí, atuais para a realização de eventos. Então ele foi pensado nisso. Quando veio ele o projeto, foi feito, ele foi pensado para eventos ou ele era uma residência? Ele foi pensado para receber bem. Então isso, de certa forma, tinha. Tinha essa... Desde o início, lá, como eu relatei, né? Luiz Guimarães, ele fez uma festa, na época participou, o prefeito Moreira Garcês participou,
várias celebridades. Ele tinha amizade também com o Assis Chateaubriand, que vinha para Curitiba, visitava o castelo. Então o castelo sempre foi com essa vocação de receber bem, né, e festas. Então nós criamos alguma coisa, mas ele já tinha essa vocação. Já tinha essa essência no castelo. Alguém chegou a morar no castelo efetivamente como residência? A família dele? As duas famílias. As duas famílias moraram. Morou de 2028, quando ficou pronto o castelo. Ele ficou por 19 anos, até 46, 47. Moisés do Peão morou de 46, 47 até 1970, aproximadamente. Foram 21 anos como residência. Então ele realmente foi residência. Ele foi, em determinado momento, ele foi um lar de alguém. Exatamente. Que charmoso, que charmoso. Sim, exatamente. Daí depois teve a história do Canal 12, né, que foi locatário ali do Castelo do Batel. O Canal 12 ficou quanto tempo lá? 31 anos. 31 anos? Foi gente, bastante quem mais tempo. ficou, né? Se quem for mais pensar, ficou, né? Exato. Agora, como centro de eventos, daqui a pouco a gente passa, se Deus quiser. Opa, né? Estamos na torcida. Tivemos essas lindas neste primeiro semestre lá, ficamos na torcida. Sim. Marcelo, são quantos cômodos do castelo? O castelo tem na parte, digamos, que a gente chama de premier, pavimento terra ali do castelo. Temos 3 salas amplas ali, 3 salas muito agradáveis, bem estilo mesmo E uma francês. delas é Eduardo Chaves, né? Isso, uma delas é Eduardo Chaves, até homenageando o arquiteto. O engenheiro, o arquiteto. Temos 3 salas. Tínhamos, na época da residência, uma suíte. Essa suíte foi transformada em áreas de toalete. Era quando tinha uma visita mais cerimoniosa, assim, mais reservada, essa suíte tinha acesso para a área externa do castelo sem precisar entrar na casa. Então ela, embora fosse do corpo ali do pavimento de primeira, ela tinha um acesso independente, mas foi transformada em toalete. No pavimento superior, tínhamos a suíte do casal, que atualmente é a sala da noiva. A sala da noiva. Muito charmosa, muito charmosa, muito linda. Tínhamos uma suíte também no pavimento superior, também mais íntima, que também quando recebiam visitas, tinham hóspedes que eram um pouco mais, digamos assim, mais íntimos da família, ficavam ali. Também foram transformados essa suíte também em 2 toaletes. Tínhamos mais 3 dormitórios, que foi transformado no pavimento superior numa ampla sala, que ali também é uma sala que eventualmente a noiva pode usar para se arrumar, usar como camarim, enfim, um ambiente bem interessante. Depois tínhamos mais 2 quartos que eram conjugados, que tinham um banheiro conjunto, que foi utilizado como área de showroom. E temos mais uma suíte que foi transformada em camarim. Às vezes o noivo também gosta de se arrumar lá. Daí fica nesse outro ambiente também, ele pode utilizar esse outro ambiente se a família assim desejar. Né? Tem um ambiente que fica um pouco separado ali, também é charmoso para o noivo poder usar. E daí tínhamos mais alguns cômodos mais íntimos da casa que atualmente estão sendo usados ali como área de apoio, né? No pavimento superior. E daí temos o sótão, né? O sótão a gente chama de Espaço Miguel Bacum. Miguel Bacum pintou toda a área ali do sótão, são 600 e poucos metros quadrados de área, então uma área bem considerável. Bacum praticamente morou no castelo por 2 anos e meio. Então, durante esse período, ele pintou o sótão, que é um atrativo à parte ali do castelo. Depois, de repente, se a gente conseguir alguma imagem, né, Glaucio, a gente pode colocar aqui, porque é belíssimo ali. É bem interessante. Eu estive num almoço uma vez ali, é um espaço muito interessante. Marcelo, a manutenção do castelo deve ser um desafio, né? Porque é uma área grande, né, toda essa questão histórica deve ser um desafio para vocês como negócio. Sim, nós temos toda a parte dos jardins do castelo, que é uma área bem ampla, que pega toda a Avenida Batel, uma área bem considerável ali, que é a parte dos jardins do castelo. E também faz um parênteses, Silvia, que o castelo é tombado pelo Estado do Paraná. Então ele é considerado patrimônio histórico e artístico do Estado do Paraná. Foi tombado em 74, desculpe. A TV já estava ali atuando na época. Há 50 anos atrás. 74, mais ou menos 50 anos atrás. Um bom tempo. Um bom tempo já. Foi tombado como patrimônio histórico. Então, todos os projetos vêm com a aprovação do patrimônio histórico. Tudo que foi construído, né, todas as alterações, o patrimônio histórico sempre atua ali em conjunto conosco, naturalmente, enquanto proprietários. Mas tem essa manutenção, né, de ser um imóvel tombado, que nós temos digamos assim, a obrigação de preservar. Então, a parte dos jardins, a parte do palácio ali, do castelo. Depois anexou o salão, né, que é um projeto moderno, né, algo mais moderno para contrastar
com a questão mais clássica ali do castelo. Da fachada, né? Mas realmente, às vezes as pessoas não sabem, né? Que existe uma manutenção, né? E ela custa, né? E ela é trabalhosa. E temos equipes que a gente honra, né? Com salários, né? Equipes muito eficientes, inclusive, de manutenção. Equipes que fazem toda a parte ali da manutenção mesmo do imóvel. De manter né? o mobiliário, né? O teto, o assoalho. A gente percebe que todas as áreas do castelo são muito bem cuidadas, né, Marcelo? Tem um carinho por Temos tudo. também um restaurador que faz visitas periódicas no castelo, sempre para estar mantendo, né, no estado original. Então, é todo um cuidado. E realmente isso implica em custos, né? Então, as pessoas às vezes ligam para a gente pode tirar uma foto no castelo? Eu falei, pode, tem uma tarifa para isso, né? Porque tem que manter. Porque tem que a manutenção. Marcelo, o Palacete, ele sempre fez parte daquela área ou ele foi adquirido depois? Porque o Palacete hoje faz parte do complexo do Batel, do complexo do Castelo do Batel, né? A gente entende ali como com dois produtos do mesmo ponto. Em que foi feito dessa forma? Como que surgiu o Palacete junto com o castelo? O Palacete é uma história à parte, né? O Palacete é um imóvel, inclusive, mais antigo que o castelo. O Palacete é mais antigo? É mais antigo que o castelo. O Palacete já estava ali. O Palacete é da década de 10 ali. Ele foi construído por volta ali de 1914. E o Palacete passou por algumas mudanças ali de propriedade, né, do imóvel, um pouco mais do que o castelo. A família que morou muito tempo no Palacete foi a família de Hildebrando Araújo. Ele morou lá por aproximadamente 50 anos no Palacete. Nossa, bastante tempo. E o Palacete hoje é um imóvel à parte, sempre foi considerado um imóvel à parte, só que os dois imóveis têm a peculiaridade de serem singulares, né? E estão muito bem localizados. Então, existem entradas independentes, serviços independentes. E o Palacete, ele tem assim, a questão de ser um imóvel, tem uma área menor, né? Uma área mais, digamos assim, mais íntima. Mais íntima, é uma proposta mais intimista, né, de evento. Estamos aí com olhares futuros, né, de quem sabe ter uma construção anexa junto ao Palacete ali para dar suporte para eventos de um pouquinho mais, não que eu diria assim de grande porte, mas com um pouquinho mais de conforto. O Palacete conta muito com uma área muito bonita, uma área externa. Sim, mais no clima de Curitiba, contar com uma área externa é um pouco arriscado, né? Então, estamos aí com a expectativa de aprovar um projeto para ter uma área um pouquinho melhor. Mas são dois produtos separados, né? Mas você está à frente dos dois. Atualmente, o Castelo do Batel administra o Palacete, tá. São outros proprietários, né? Um grupo proprietário no Palacete. Então, tem ali uma questão contratual, né, de atender o Palacete. Então, para nós, assim, mais ainda recobrado assim, a questão da responsabilidade. Sim. Né? Eles são parecidos, são semelhantes, são dois imóveis muito bonitos, cada um do seu estilo. Mas, ao mesmo tempo, muito diferentes. Também bem muito diferentes. Marcelo, em que ano o castelo foi aberto definitivamente para eventos nesta proposta que a gente conhece hoje, um espaço de eventos? Sim. O castelo, com as negociações ali, digamos, a mudança da sede do Canal 12, que depois se tornou RPC, ali para a região das Mercês, o castelo veio estudando e foi algo assim meio que orgânico, assim, sabe, Silvia? Natural. A gente entendeu que a inspiração do que houve no passado no imóvel vinha ecoando aí com relação a vir na atividade de evento. Tivemos também uma pessoa que era do segmento de evento, coincidentemente também nos procurou, tinha interesse de alugar o castelo e tal, mas as tratativas ele não avançaram e a gente acabou assumindo essa responsabilidade mesmo sem conhecer muito da área no início, quando houve o projeto, com relação a centro de eventos. Então, começou ali, os projetos começaram em 2003. 2003 começaram os projetos, mas a execução foi a partir de 2004, a execução do projeto de restauro e construção e adaptação de tudo que tem lá. Você lembra do primeiro evento nesse formato? Claro que lembro. Como que foi? Claro que lembro. Eu me lembro, Silvia, desde a época que a gente ia lá no Canal 12, a minha geração, né? A minha geração, eu sou ali da década de 60, mais para o final do que do início de 60. Um jovem. Um jovem. O que eu peguei aqui em Curitiba? Eu peguei o tempo que o Canal 12 era o Canal 12. O Castelo do Batel era o Canal 12. Então, essa foi a realidade que eu assisti.
Então, os meus primos mais velhos, meu pai, né, pegaram um tempo que era residência. Eu peguei pouco essa fase. Você não viveu essa fase de residência? 3 aninhos quando a minha avó lembra, faleceu. Né? Que morava lá, né? Minha avó Hermínia Lupião morava lá em 69, ela faleceu. Daí meu avô tinha residência também no Rio, e daí ele se instalou no Rio de Janeiro. Entendi. Então a gente perdeu o contato com o castelo, eu era muito pequeno ainda. Então a realidade que eu via era o Canal 12. E assim até sempre fomos muito bem recebidos pelo Dr. Francisco da Cunha Pereira Filho. Então meu pai que conduzia ali os negócios, né, a partir de um tempo. E eu acompanhava, meu pai, meu irmão mais velho também, Moisés Neto, também acompanhava. Então a gente participou dessa fase. E depois veio a questão do restauro. E toda a família Lupião também, a gente é muito grato, porque toda a família também deu apoio, de alguma forma, sempre contribuiu, e chegamos onde chegamos por causa do grupo, né? Todo o grupo Lupião ali, os sucessores, Hermínia e Moisés Lupião, sempre foram, a gente sempre, graças a Deus, sempre conseguimos avançar. Ótimo. Depois criamos uma pessoa jurídica, desde a época da TV, uma pessoa jurídica para melhor administrar o patrimônio. E começou ali realmente como centro de eventos, ali em 2004 começou a implantação do projeto. Então foi um desafio e a gente acompanhou toda essa O primeiro essa evento etapa. foi em 2004? Foi o primeiro evento, aconteceu no dia 19 de novembro de 2004. 19 de novembro de 2004. Eu fui, inclusive, convidado. Você foi como convidado? Você não estava à convidado. frente do castelo ainda? Estava, desde a época do Canal 12 que acompanhava meu pai. Sim. Mas aí, Marcelo, são dois negócios completamente distintos, né? Você ter o castelo para o Canal 12 e daqui a pouco ele se transformar em um espaço de eventos. A tratativa com o público, as questões jurídicas, os problemas que vêm com isso, as soluções que também vêm. Como que foi para você, como empresário, assumir esse novo negócio, né, dentro do castelo? Não, Silvia, graças a Deus a gente não estava sozinho, né? Porque se fosse só o Marcelo não dava certo, né? Primeiro Deus, né? Primeiro Deus nos direcionando. Mas toda a família, né? Sempre foi muito participativa, muito sabedoria de várias pessoas da família, cada um na sua expertise, né? Cada um nos seus talentos contribuindo, né? De uma forma muito importante para que o castelo se colocasse. E no início a nossa responsabilidade acabou sendo um pouquinho menor, porque nós tínhamos a gestão do castelo como espaço de eventos. A parte da gastronomia, o castelo não atuou diretamente. Então teve uma parceira... A gastronomia era mais recente. A gastronomia tinha uma pessoa parceira, que tinha uma pessoa jurídica parceira, que ela entrou assumindo a parte da gastronomia. Claro, parceria com o castelo. Então isso foi até final de 2010. Então durante de 2004, final de 2004 até 2010, o castelo pôde ir aprendendo também nessa área. Depois, com o falecimento da proprietária ali que tocava ali como gastronomia, a filha dela depois também se mudou para os Estados Unidos, e aí acabou chegando no momento que ofereceram para a gente ficar com os utensílios que elas estavam parando com a atividade. Então daí o castelo, no final de 2010, assumiu a parte da gastronomia. Então não foi aos poucos, né? Foi assim, poucos. Isso é uma coisa boa, né, Marcelo? Porque assim, quando a gente se depara com um desafio completamente novo, claro, sempre Deus na frente, eu acho que ele que abre as portas, né, para que as coisas aconteçam, mas aí você também tem um tempo para ir calibrando e entendendo as nuances daquele negócio. Então foi uma transição importante também para vocês assumirem o buffet do castelo, né? Com certeza. No início, Silvia, até uma questão particular minha, assim, sabe? Uhum. É interessante que ali em 2010 começou essa movimentação, né? Na verdade, em 2009, mas daí 2010, né, nos procuraram, né, que tinham interesse de... E naquele tempo eu não tinha muita vontade de entrar nessa área da gastronomia. Estou dizendo como eu estava ali participando ativamente ali do produto Castelo. Então eu pensava, puxa vida, assumir mais responsabilidade, uma atividade que a gente não atua assim diretamente, né? Então eu estava meio com uma má vontade de querer assumir essa parte da gastronomia. Mas foi interessante que uma pessoa que era do meu relacionamento, assim, na época era do meu relacionamento, ela antes disso tudo acontecer, ela tinha comentado comigo, ela falou, se prepare que vocês vão assumir o buffet. E olha só, a hora que ele prenúncio. falou, né? E uma pessoa assim que como é que eu posso dizer assim, que ela sempre, eu percebia que Deus usava ela para me dar algumas orientações, falar através dela, né? Falar através de. E quando essa pessoa falou isso, eu não falei nada, né? Eu só pensei, eu não quero, né? Pensei, né?
Mas daí pensei, bem, mas Deus sabe, né? Se for para a gente assumir, Deus vai As coisas vão acontecer elas acontecem. e vão indo. E as coisas começaram a acontecer nesse sentido. Então eu entendi, puxa, Marcelo, baixo da resistência, abra o coração para algo novo e vai dar tudo certo. E daí, daqui a pouquinho, passou a vir um bom ânimo. Vontade. Sabe? Vontade de vontade fazer. de fazer, de entrar nessa área nova para nós e executar. Então foi muito interessante, assim, foi a forma como as coisas foram acontecendo. E aí as coisas, né? A gente assumiu a parte da gastronomia, final de 2010, né, com uma nova empresa, uma nova equipe, e de lá para cá eu posso dizer que a cada tempo a gente tem sido aprimorado, tem aprendido, tem crescido, graças a Deus, né, em todas as áreas, tanto a estrutura física do castelo, né, tem passado sempre por melhorias, e a parte da gastronomia também tem sido assim, cada vez mais a gente vê assim, uma equipe, um grupo cada vez mais aprimorado, então a gente só tem a agradecer. Não, e Marcelo, um ponto agora importante que você falou, assim, toda hora nós estamos aprimorando, né? Agora você está à frente do espaço e da gastronomia, né? São dois pontos estruturais muito importantes dentro de um evento. Como que você enxerga os desafios aí para os próximos anos, tanto na sua questão estrutural? Eu penso que o castelo vai ser atemporal, ele vai ter a vida que vocês quiserem que ele tenha, né? Mas quais são os desafios que você enxerga hoje dentro do teu negócio? Eu acredito assim, Silvia, que todos os negócios, acho que qualquer negócio, pequeno, médio, grande, eu considero assim o Castelo do Batel como um negócio. Eu tenho amigos, graças a Deus, a gente aprende com muitos empresários assim, de megas corporações, megas estruturas. E acho que o negócio menor, também, todos eles têm desafios proporcionais ao tamanho, né? Proporcionais àquilo que a gente carrega. Então, como que a gente costuma fazer? Em primeiro lugar, não ficar ansioso. Não se preocupar com o que está fora do nosso alcance, né? Essa é uma excelente orientação para todo empresário. Quando teve o período da pandemia, graças a Deus, a gente já tinha aprendido alguns fundamentos para uma empresa trabalhar bem, seja grande, seja pequeno. Um deles era não caminhar endividado. Então foi algo que a gente aprendeu, foi aplicando isso para que a gente pudesse ter digamos assim, uma empresa que fosse, na medida do possível, sem nenhum tipo de peso, né? Sabe quando a pessoa começa a entrar em comprometimentos, dívidas, a pessoa acaba perdendo a liberdade, acredito eu. Então a gente veio exercitando a empresa a não entrar em dívidas, né? E claro que, paralelo a isso, tem a questão do contentamento, né? A gente está contente com o que a gente tem, senão a gente sempre vai ficar insatisfeito, a tendência de se endividar é grande. Então, que interessante. Como que você falou? A contento? Contentamento. Contentamento. Né? Muito interessante. O que temos, tá bom, né? Vamos contar o que porque nós temos. Porque senão você vai dizer, você vai romper com o primeiro... toda hora viver endividado. Você vai se endividar porque você acha que tá faltando alguma coisa, né? E claro, tudo isso, Silvia, a gente aprende com Deus, né? Isso, o nosso manual é a Bíblia. Isso tudo está na Bíblia, que às vezes a gente não procura, não recorre. Mas ali a gente foi aprendendo, graças a Deus, e aprendemos essa questão de trabalhar sem endividamento. A partir daí veio a pandemia. Daí quando veio a pandemia, graças a Deus, a gente estava tranquilo. Não estávamos ansiosos, não tínhamos dívidas para pagar. Então a gente conseguia tomar decisões tranquilo. Com mais tranquilidade. Total, tranquilidade, exercitar, vamos fazer e continuar no mesmo ritmo, né? Vamos dar sequência com a mesma ideia, né? Vamos fazer o que é possível, o que está ao nosso alcance. E foi um tempo bem especial, assim, que o Castelo pôde se aproximar, inclusive, das pessoas na época de pandemia. Durante quase 2 anos que tivemos sem eventos, quase 2 anos parados, né, Marcelo? Nós paramos no começo de 2018, né? Março. Não foi... também são datas que a gente não esquece. Foi 16 de março de 2020. Veio o primeiro decreto. Isso, perdão, eu falei 2018. 2020. Exato, o primeiro aqui no Paraná, né? Essa data para mim, ela reverbera. Eu sou meio bom de data, assim. Essa data então, reverbera, isso mesmo. Primeiro foi 16 de março, foi uma segunda-feira, saiu o primeiro decreto do Estado ali, com relação a evento, né? Então, saiu eu lembro quando saiu, para mim eu gravo 18 de março, porque no dia 18 aconteceu uma situação específica, então para mim gravou 18, mas na verdade foi no dia de você tá certíssimo. Foi numa segunda-feira. Nós estávamos com o evento, inclusive, nesse dia.
Segunda-feira a gente estava em evento, saiu o decreto à noitinha, não tinha que fazer, né? Aquele evento tocou, né? Não tinha que fazer. Mas a partir dali a gente teve que tomar medidas, né? Para se adequar ali à questão legal. E uma delas foi um período em que estava cerceado, né? A questão de trabalhar com eventos. Nós viemos trabalhando como restaurante. E foi muito interessante. Daí o castelo se aproximou muito do público, das pessoas que queriam conhecer o castelo, não tinham acesso, às vezes parecia que o castelo era inatingível. Inatingível, né? Algo muito distante, muito impossível. Sim, e daí veio o produto restaurante. Então, tanto a nossa equipe pôde trabalhar numa época que teoricamente era para ficar parado, tinha até ajuda do governo ali durante uma fase que a gente falou, não, mesmo que seja mais caro para o castelo, nós vamos abrir como restaurante. E de fato olhando assim nos números, não valia a pena abrir, mas a gente preferiu abrir, colocar a equipe para trabalhar, para atender o público, e foi muito bom. Tanto pratos novos aconteceram naquela fase, aprimoramento do serviço dos garçons, porque a gente estava junto ali, né? Sim. O tempo todo, então a gente junto. E às vezes você tem um tempo para parar, para olhar, assistir a operação, né, Marcelo? Exato. Que às vezes na nossa correria do dia a dia, a operação simplesmente acontece, né? E a pandemia nos forçou a observar isso. E outra coisa que a gente teve que fazer, Silvia, a gente teve que ir mais atrás da história, porque o castelo tem uma história muito bonita. Das pessoas que frequentaram a casa, frequentaram o espaço. E um dos atrativos do restaurante, a gente entendeu que era falar um pouquinho da história. Então, nós queremos o produto tour guiado, para as pessoas conhecerem lá o espaço Miguel Bacum e terem acesso às fotografias do que já tinha acontecido no castelo. Que interessante. Desde a época do Luiz Guimarães, tem muita história, né? Da época que teve lá a X Chateaubriand, como eu relatei, teve o Dino Grande, né, que foi um italiano que... na época lá foi um dos que depois Mussolini ele teve no castelo na época do Luiz Guimarães, depois na época do Moisés Lupion e da Hermínia Lupion, dos meus avós, teve no castelo o presidente Dutra, inclusive hospedado lá, e todo acervo fotográfico, né, que retratam, né, essa história. Nós temos, né, a família, graças a Deus, desde o Luiz Guimarães, um acervo fotográfico incrível, assim, histórico, muito bacana, e demontamos todo esse acervo. Né, na época da pandemia. Daí tínhamos tempo para fazer isso, né? Exposição. Daí o Juscelino Kubitschek também, quando ele foi eleito presidente, também teve no Castelo do Batel. Tem várias histórias pitorescas que aconteceram durante esse período. E hoje, quando a pessoa vai ao castelo, o castelo continua, tem uma agenda, ele continua atendendo como restaurante em algumas datas. Quando a agenda permite, nós abrimos, divulgamos pelo Instagram. E daí o convidado pode conhecer um pouco dessa história, né? Então o castelo se aproximou das pessoas através do restaurante. E ficou aí um bom legado assim, para nós de exercitar isso com as pessoas, né? Então, e é algo tão comum na Europa, né? Esse tipo de movimento, né? Restaurante em espaços históricos, que você tem a questão gastronômica e ao mesmo tempo você está ali todo envolvido por história. Excelente, né? A gente ter isso, um pouquinho disso replicado aqui em Curitiba, né? É muito bacana. Então a gente esse produto, um produto que nos trouxe muita alegria. E o meu irmão Moisés Neto, ele é meu irmão mais velho. Vocês são em quantos irmãos, Marcelo? Nós somos em 3 irmãos. Em 3? Mas daí tem os sucessores do meu avô. Ele teve 3 filhos, né? Meu pai e duas filhas. E depois depois que minha avó faleceu, ele contraiu também a segunda núpcias, né? Então tem também os sucessores que vêm da senhora Vilma Lupion, que foi a segunda esposa dele. Então somos um grupo, um grupo assim, a grande maioria participa ainda. Alguns acabaram vendendo suas cotas e acabaram não participando mais, mas uma boa parte ainda participa junto ali do grupo como proprietários de imóvel, e a gestão de imóvel é feita através do Castelo do Batel Eventos. É uma outra empresa que faz a gestão, né, que é uma empresa bem mais enxuta. Mas nós temos esse apoio, né, essa sintonia muito grande com todos os sucessores do Isso é importante, imóvel. né? Muito importante. Isso é essencial para a sobrevivência. Muito importante. E os meus irmãos, o meu irmão mais velho, Moisés Neto, ele que administra todo o condomínio. O Castelo do Batel hoje é um condomínio. Tem um prédio ali que é a Cirela... Né, o prédio da Visconde. Isso, Cirela, Castelo Batel. Faz parte ali de um grande condomínio. Meu irmão é o síndico geral, ele que atende inclusive ali aquele prédio. Faz inclusive uma gestão muito profissional, meu irmão, Moisés Neto. E o Moisés Neto falava para mim, falou: Marcelo, por que você abre como restaurante?
Eu pensava, mas não dá, a gente tem eventos, não funciona, né? Mas no fundo o meu irmão tinha razão. Tinha porque razão. hoje a gente abre, volta e meia estamos abrindo como restaurante também, né? Então na nossa agenda sempre deu uma acalmada alguma semana, a gente procura divulgar com umas 2 semanas de antecedência ali pelo Instagram, aberta a agenda aí como restaurante. Sensacional. Multibusiness, né, Marcelo? Ficou o castelo. Usar mais, né? Usar melhor. Usar melhor, né? Porque tem ali aquela arquitetura tão maravilhosa, tão bem localizada. Tem mais que ser explorado. Marcelo, nesses anos aí, penso eu que muitas histórias aconteceram no castelo. Né? Desafios, mas também boas histórias. Você pode compartilhar alguma com a gente? Uma história assim que marcou você? Nós temos, como eu falei, né, algumas, entre aspas, celebridades, né, como o presidente Dutra, o presidente JK, que esteve no castelo, o príncipe Bernardo da Holanda, esteve hospedado lá também, enfim, tantas pessoas ilustres, esses fizeram parte do passado. Né, do passado mais recente, como centro de eventos, né, desde ali de final de 2004, de lá para cá, a gente vem colecionando muitos bons momentos, né, com clientes. E cada história, cada evento, ele é singular. O Castelo do Batel tem essa característica, né? Ele não tem um salão formatado com um palco fixo, ele tem essa característica do castelo. Não que o espaço que tem um palco fixo seja ruim, mas a vocação do castelo é algo assim mais inusitado, mais... digamos assim, mais pontual, mais exclusivo para o cliente. Então, o castelo sempre o atendimento acaba sendo, a gente vê muita exclusividade. Você, né, Silvia, como produtora de eventos, já nos deu a graça ali, a satisfação de você lá executar eventos maravilhosos lá. Então, essa questão da sinergia do espaço, do cliente, quem ele também aciona ali, eventualmente ali para ser cerimonial, produtor. Então, cada evento é singular. E de lá para cá, tanto evento assim, muito especial, a gente costuma falar para o cliente, né, que de fato a gente ama o que faz. Então, para mim é uma satisfação, assim, a gente gosta muito. Sabe? Eu vou participar de uma degustação, a gente vibra, a gente tem contato com o cliente, conhece um pouco da história, fala um pouquinho, aprende muito, compartilha experiências, né? Então, para nós é muito gratificante. E de lá para cá tem muita gente assim que a gente, sabe, conheceu, nutre amizade. Claro, tem aqueles que marcaram a gente por ser pessoas assim que de uma relevância, pelo menos na minha percepção, extraordinária. Um deles foi o Pelé. Como que foi atender o Pelé? O Pelé teve duas ocasiões, ele teve no Castelo do Batel. 2 ocasiões. Quem trouxe ele foi um evento do Hospital Pequeno Príncipe, né? Acho que ele foi um dos pela Vida. Ele foi um dos apoiadores, né? Um dos apoiadores. Padrinhos, né? Isso, os padrinhos do Pequeno Príncipe. E uma das ocasiões nós tivemos a oportunidade de conversar ali com o Pelé, ficar numa sala, como nós estamos aqui, conversando mais de 1 hora com ele. Todo mundo tinha sumido, de repente eu vejo o Pelé na minha frente, tinha tempo. Eu tô passando, o Pelé tá aqui, deixa eu conversar com o Pelé. Me marcou muito porque eu fiz algumas perguntas para ele, para saber um pouquinho da história. A gente, como gosta muito assim e sabe que os princípios bíblicos são infalíveis, eu perguntei algumas coisinhas relacionadas aos pais dele. Que normalmente uma das princípios bíblicos é honrar pai e mãe para que a gente vá bem, né? Que a vida seja longa também, né? Então, isso é uma chave, né? Que a gente tem que aprender a honrar pai e mãe, né? Por mais difícil que seja, mas Deus ajuda. E daí eu perguntei para ele, fala um pouquinho do teu pai, Pelé. E ele relatou, assim, a admiração que ele tinha pelo pai dele, enfim, tantos detalhes, assim, na trajetória que o pai dele contribuiu. E ele, graças a Deus, entendeu, obedeceu, captou o que o pai dele ensinou para ele. E uma das coisas que mais me marcou foi quando ele falou, assim, que o pai dele explicou para ele que ele era o melhor jogador do mundo, isso quando ele era bem jovenzinho. E que isso Deus tinha dado para ele. E o Pelé entendeu que aquele dom não era dele, era Deus que tinha dado. Então as pessoas elogiavam o Pelé, ele pegava aquele elogio e entregava para Deus. Nunca ficou com ele. Interessante essa história. Por isso que ele conseguiu ser o atleta do século, né? Nossa, a história do Pelé é realmente assim, impressionante. Então foi das pessoas que me marcou muito, sabe? Muito assim, de ver como realmente assim os princípios de Deus acabam se cumprindo. Então, fazendo um gancho sobre honrar pai e mãe, Dona Vera Lupion, né? Uma das grandes damas da nossa sociedade. Verdade, Silvia. Vê que interessante, né? Minha mãe conta que quando ela passava em frente ao castelo, isso na época do Luiz Guimarães, ela estudou ali no Sion, que era relativamente perto. Ali perto. E ela passava por ali e tal.
Dona Vera sempre chiquíssima, nunca vi Dona Vera desarrumada, sempre muito elegante, sempre falando no tom certo. Dona Vera é um exemplo para nós. Para nós, assim, é uma dama, como a gente aprende, né? Com uma ela, dama da sociedade. Continuamos aprendendo. E a minha mãe comenta que ela era menina, passava ali na frente do castelo e via as netas do Luiz Guimarães brincando no jardim. E ela ficava tão impressionada, assim, mas no bom sentido, não era um olhar de cobiça, nada disso. Ela admirava, sabe, vibrava, via, né, elas ali brincando e tal. E mal esperava ela que um dia ela ia ser uma das, digamos assim, né, uma das sucessoras, né, uma das pessoas que passou a fazer parte da história do castelo. Meu pai, né, que foi, digamos, era quem morou lá, então minha mãe acabou entrando na história do castelo por casamento, né? Onde eles se conheceram? Se conheceram aqui em Curitiba, seus pais? Se conheceram em Curitiba. E não passou, foi rápido, assim, o relacionamento deles. Até a gente estava comentando com um cliente que conheceram há pouco tempo. Eu falei, meu pai e minha mãe não conheceram há pouco tempo e deu certo, né? Se conheceram, quanto tempo eles ficaram namorando? Eles se conheceram, meu pai já queria casar em 3 meses. Mas eu acho que naquela época também era assim, não sei, os homens... Eu acho que ele sentiu que era mesmo, né? Sentiu que era acho mesmo. Que quando você sabe que é a mulher certa, você não... Acho que essa questão do tempo, ela se dissipa, né? Porque vem no coração, no coração. No coração. Não é uma loucura, é uma certeza no coração. Uma convicção do coração. Isso. E era mesmo. Era tanto que até a morte eles ficaram juntos, né? Ficaram casados quanto... Seu pai faleceu quando, Meu pai faleceu Marcelo? em 90... Meu pai faleceu em 99. Então ficaram casados, eles casaram em 63, ficaram casados até meu pai falecer, né? Então, e como está sua mãe? Minha mãe está bem. Tá bem. Mas não vai mais tanto mais ao castelo, né? Não está, mas antes a gente via ela com mais frequência, né? Minha mãe tá mais reservada, ela está né? com um pouquinho de debilidade de locomoção. Sua mãe tá com quantos o ânimo anos, dela, Marcelo? A vontade, não muda. Não muda, é a mesma mulher. A gente mostra as fotos, como ela está com uma dificuldadezinha de locomoção, ela participa, tudo, só que agora pessoalmente está um pouco mais difícil, mas ela participa de tudo. Assim, participa. Né? Só a questão da locomoção que acaba tá deixando um pouquinho mais... Um pouco mais comprometida. Acaba ficando um pouco mais reservada. E Marcelo, você vê as novas gerações no castelo? Os seus filhos, como que vocês vão fazer uma transição de gestão, né? Hoje tem escola de herdeiros, né? As famílias que têm negócios educam os filhos para receber o negócio, né? Porque precisa de habilidades, ferramentas, estudo. Não é tão simples, né? Pega esse negócio e toque, Exatamente. Né? Isso é muito importante, Silvio, que você falou. É toda uma caminhada, né? Não é do dia para a noite, não acontece com um estalar de dedos, isso é tudo... E na medida que a gente possa ser mais intencional com isso, melhor. Né? Então, assim, para aqueles que querem deixar o legado para os seus filhos, a gente vai ter que envolvê-los de alguma forma. Primeiro, não criticando o negócio, né? Que o filho não vai querer fazer algo que você não gosta, né? Que você reclama. Né? Ele vai querer fazer algo que você elogie, que você vibre, que você sinta teu propósito ali, né? Que você perceba o propósito e o valor, né? Sim, isso é muito importante. Não ser um fardo para eles, né? E outro ponto, claro, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu jeitão. Então, a gente também aprendendo com empresários aí que já conseguiram, graças a Deus, fazer transições de empresas, né? Pessoas que a gente conhece, que a gente acompanha, que a gente aprende muito. Então, agora nós temos a geração do meu avô, nós somos a segunda, então seria a terceira geração do meu avô. Eles já estão sendo preparados, né? Então os filhos do meu irmão caminham com ele, o Maurício também, meu irmão caçula também, sempre está envolvendo os filhos dele junto. No castelo, o Marcelo Vinícius trabalha no financeiro, ele é o gerente financeiro administrativo, é um dessa geração nova. Temos a Carolina, ela chegou a participou de várias fases ali da empresa. Hoje, atualmente, ela não está trabalhando mais no marketing. E ela está em São Paulo também. Está morando em Registro. Está morando em São No Paulo. interior de São Paulo. Mas atuou ali junto conosco. Então, eles estão envolvidos, né? De alguma forma ou outra, eles estão envolvidos. Então, essa transição, em algum momento, ela vai acontecer. E vocês estão transmitindo esse amor pelo negócio, o valor a responsabilidade, os valores que a gente carrega, né? Porque isso eu creio que é o maior desafio, Silvio. Em qualquer geração, qualquer situação, os tempos que nós estamos hoje, sempre vai ter. Né? Atitudes corretas a serem tomadas e atitudes erradas.
E às vezes para tomar a atitude correta é um grande desafio, né? É assim. Por isso que às vezes a o Bíblia errado fala, é né? sempre mais fácil. Sim, às vezes é mais cômodo, né? Mais conveniente, parece que tem um ganho de curto prazo maior. Isso. Então a gente vê muito na Bíblia, aquela questão assim de sempre Deus encorajando os homens que ele está levantando, né? Para ter força e coragem. Então nós precisamos de força e coragem. Força para fazer o que tem que ser feito. Né? Então muitas vezes a gente não faz o que a gente gostaria de fazer, mas faz aquilo que deve ser feito. Né? Não é fácil, né, Silvia? Não. Por isso que é bom um grupo, é bom a gente se aconselhar, ter conselheiros. Né? Ter bons conselheiros, né, Marcelo? Sim. Bons conselheiros, pessoas mas iluminadas. A nova geração a gente está bem animado, assim, a gente está bem animado. Assim, não deve demorar muitos anos, né, Silvia? Daqui a pouco eles têm que estar aí, né? Somos jovens, Marcelo. Temos muito tempo ainda. Mas e claro que além da empresa, né, da questão familiar, a gente também sempre dá o devido valor e grande valor são as equipes que trabalham conosco. Né? Sim, com certeza. Então, a extensão do nosso trabalho, sim, né, Marcelo? A gente é um trabalho que a gente depende da equipe e ela também precisa compartilhar nossos valores, não, Marcelo? Precisa. Não pode ser qualquer um. Dizem, né, que John Maxwell tem uma frase que fala que tudo começa e termina na liderança, né? Então, se nós conseguimos espelhar alguma coisa, isso vai derramar na equipe, né? Então, as equipes acabam pegando aquele DNA. E quem não pega, vai embora. Não exatamente. É porque não se sente parte daquilo, não compartilha aqueles valores, fala assim, olha, se não pega o valor, a pessoa vai embora, ela não fica. É verdade. Isso é muito interessante como as equipes se comportam. Marcelo, e agora nessa mudança de, assim, hoje a gente está vendo muita inovação na gastronomia, cada hora são pratos diferentes, modelos de serviços diferentes, cada cliente que chega despeja algo novo, ele quer algo só dele. Como vocês têm se adaptado a essa demanda pelo novo no Castelo? Porque a gente fala de um elemento tradicional, o Castelo, só que ao mesmo tempo nós estamos inseridos num negócio que demanda inovação quase que diária, né, Marcelo? Sim. Quase que diária. Qual que é teu olhar sobre a gastronomia, né? Você que também está à frente do Buffet do Castelo. Algo assim, Silvia, que a gente tem procurado seguir. Em primeiro lugar, a gente não é dono da razão. Né? Então a gente tem que entender isso. A gente gostaria, né? Não é. Então a gente... Eu vi uma vez o Pascoal Piragini falar algo assim, falou assim, nós somos servos da palavra e não senhores da palavra. Aquilo para mim fez muito sentido, porque a gente acha, às vezes a gente acha que a gente é cheio de razão. Não, porque é assim, assado, não, a gente não sabe, talvez seja. Né? Então a gente admitir que a gente pode estar errado é um bom caminho. Então a gente sempre coloca isso para nossas equipes, né? A gente pode errar. Ninguém tem um julgo aqui de nunca errar, né? E quem trabalha erra, né, Marcelo? Vamos nos esforçar para fazer o correto fazer o melhor, e assumir as falhas, eventuais falhas e procurar reparar. Então, com relação à gastronomia, a gente sempre está aberto para o novo. Não tem como. Agora, também a gente sabe, se aí vai em equilíbrio, né? Puxa, o que é novo, mas você, com a experiência que tem, vê que vai dar tudo errado. Então, isso a gente tem que filtrar. Calibrando, e às vezes, por exemplo, Silvia, eu sento com a família, a gente mudou o Castelo de início desse ano, fevereiro desse ano para cá, toda a discussão sobre a gastronomia, a gente vai fazer uma reunião prévia, não vai passar nenhum cardápio sem falar com a família, ou com a empresa, né? Porque tem muitos eventos de empresa, até formatura. A gente percebeu que passar um cardápio assim sem conversar não é uma boa ideia. Então é bom conversar para você entender o que ele quer. Não é a gente que vai impor. O que ele quer? E a gastronomia tem que fazer parte da operação do evento. Ela tem que se adaptar ao que o cliente quer. Não é ela que vai ditar. E a gastronomia é viva, né? Ela vai ter um elemento vivo. Quem vai ditar o que o cliente quer. Então, isso, eu creio que todo trader a gente deve olhar isso. Né? Um decorador. Não é o que o decorador quer, é o que o cliente quer. Daí, juntando com o que funciona. Né? Então, algumas vezes, por exemplo, numa degustação, o cliente, às vezes ele fala que quer inovar alguma coisa e a gente sabe que não vai dar certo, baseado na nossa experiência. Daí a gente não contradiz o cliente, a gente apresenta o que ele queria na degustação e apresenta uma opção que funciona. E normalmente, se ele está errado, né, ele vai abraçar a nossa sugestão. Então, não é bom ir para a degustação sem trazer uma solução para ele. Né? Só fazer o que ele quer não deu certo e daí? Você não vai apresentar nada? Na degustação ele vai percebendo que a melhor decisão, né? Isso, exatamente. E também tem muitas vezes que o novo que ele está propondo, por mais maluco que seja, às vezes ele está certo.
Às vezes é para sair de uma zona de conforto e fazer algo inovador. Então, muitas vezes, quanto o prato e quanto a situação diferente tem acontecido por questão da gente sair de uma zona de conforto, atender o que o cliente quer e realmente aquilo que ele quer é o que funciona melhor do que a gente vinha fazendo. E aí a gente aprende. Daí a gente pede, podemos compartilhar com os outros, né, essa inovação, né? E então assim saem novos pratos, novos sistemas de serviço, né? Então a gente procurar não ser arrogante, né, Silvia? Não é fácil, né? Mas não ser arrogante de achar que a gente sabe. A gente vamos tentar juntos construir. Então, e daí para evento, você sabe, né, Silva? Daí tem outros elementos, né? Tem fornecedores, tem ali o cerimonialista, o produtor, e daí todo mundo tem que estar nessa... Todo mundo tem que estar alinhado, né, Marcelo? Na mesma linha de conversa, né? Entender. Daí funciona muito bem, né? As coisas fluem, né? Eu gosto dessa palavra, flui. A coisa acontece sem grandes ondas, né? Ela flui e fica bom para todos nós. Marcelo, toda vez que a gente encerra um episódio do podcast, a gente tem um bordão interno que se fala comporte-se, né? Então a gente convida, quando tem nossos convidados, a gente pergunta para os nossos convidados qual é o comporte-se dele, que é uma dica de negócio, é uma dica de comportamento, é uma dica de postura de vida. Então, para encerrar esse bate-papo maravilhoso, eu queria perguntar para você, qual que é o seu comporte-se? Pois é, Silvia. Eu acredito, assim, Silvia, que algo que a gente tem, assim, para compartilhar com clientes, com fornecedores, com sócios, com aí pessoas que os colaboradores, né? O comporte-se é aquela coisa da gente procurar trabalhar de uma forma livre, respeitando a liberdade do outro. Que aí tudo funciona bem. Então, eu creio que o comporte-se, assim, às vezes o cliente pede, a festa vai acabar às 5 da manhã, digamos. Eu brinco com o cliente, uma hora vai ter que acabar. Seja 4, seja 5, seja 8 da manhã, uma hora vai ter que acabar. E a gente vai ter que se comportar. Né? O que é combinado, está certo. Adorei! Né? Vai ter que acabar e tem que se comportar. Daí por quê? Porque a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar o pessoal da desmontagem que está ali aguardando aquele horário para trabalhar, para entregar. Sensacional. A gente vai ter que respeitar. Se tem um cliente que vai fazer o evento no dia seguinte, ou seja, nessa entrega, ele tem que ser respeitado. Então, todo mundo sendo respeitado é uma maravilha. Então, eu queria que o comporte-se a gente procurar ter assim, e para se comportar, falar a verdade. Né? Porque se a gente omitir alguma coisa, ou a gente presumir, às vezes a gente presume, né? Eu acho que a pessoa está fazendo por causa disso. Mas às vezes a gente está presumindo, às vezes não é verdade. Então, por isso que é bom se comunicar. Conversar bastante, procurar falar a verdade, daí juntos a gente constrói a solução. Né? Então, volte e meia, a gente passa por essa, sabe? Passa, e clientes que pedem uma coisa que já não dá tempo. Puxa, como é que nós vamos resolver? Vamos tentar. Mas daí a gente procura, daí qual é a questão? Sempre tentar buscar o que foi combinado, né? Então, sempre essa questão do comporte é respeitar o outro e assim as coisas vão dar certo. A gente também ser respeitado, né? Então, é uma troca, né? O respeito é um fluir, né? De indas e vindas. Né? Tem que sair daqui para lá e de lá para cá, para eles. E ainda mais em evento, né, Silvia? Que tem coisas que fogem do nosso controle. Exato, tem coisas que fogem. Pode chover, estava sonhando que ia fazer o ar livre. E aí a gente vai ter que se comportar. Vai ter que se comportar. Vai ter... Adorei, Marcelo. Vai ter, literalmente, eu vou lembrar disso. Tem que acabar e aí, nesse caso, a gente se comporta e todo mundo faz tudo certinho. Adorei. Foi excelente o seu comporte. Mas isso são pontos muito importantes mesmo, né? O storytelling, né? A história que foi escrita durante o planejamento desse evento. O que foi combinado, o que é importante para você. E sim, às vezes as coisas saem do controle, né? O evento é um organismo muito vivo, né? As pessoas às vezes têm uma leitura que ele é um negócio compacto, rígido, mas não, né? Cada segmento, cada elemento que compõe o evento é muito vivo. Então, acontecem assim, coisas. Só para pegar esse ganchinho com você, e no fundo, o que vai ter o sucesso? Quando a pessoa se contenta com o que foi combinado. Aí ela vai ficar feliz. Agora, se ela não se contentar, ela sempre vai ficar triste, parece que ela sempre perdeu. Né? Então, o contentamento também entra nesse comporte-se, né? Porque se a gente se contenta, se chover, tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte, estava previsto dentro Pode desse... chover, né? E daí me contento com a chuva, daí vai ser um grande casamento, mesmo com chuva. Né?
E às 5 da manhã vai ser, se tá tudo certo, me contentei até as 5, tá tudo certo, vai ser bom. Então eu queria que o contentamento ele entra no Comporte-se e se Deus quiser, cada vez mais a gente ter satisfação com aquilo que a gente tem, né? Dar valor e valorizar o que valorizar, temos. então, Lindo, uma lição, Marcelo, uma lição sensacional. Muito obrigada, muito obrigada. E para vocês que estiveram conosco, comportem-se e contentem-se também. Contentem-se. Obrigada, Marcelo, muito obrigada. Obrigado.